Olá, seja muito bem-vindo a mais um Repensar. Hoje o nosso convidado vem de Portugal, vem de terras distantes, mas está sendo muito bem recebido, com muita alegria. E é realmente com essa alegria que nós recebemos o senhor Arnaldo Costeira para comentarmos, para repensarmos sobre o movimento espírita na Europa e mais especificamente em Portugal. É interessante nós conhecermos um pouco de como vai o movimento espírita pelo mundo afora. É isso que o senhor Arnaldo Costeira vem nos contar. Seja muito bem-vindo, senhor Arnaldo. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós vamos saudar os nossos espectadores, os nossos telespectadores. É com muita alegria que, em nome de uma comitiva que vem de Viseu, Portugal, que eu saúdo a todos e revelo a alegria que nos vai na alma e também a gratidão que temos que mostrar pela forma como temos sido recebidos em Itapira e também agora aqui em São Paulo, nas casas de André Luís. Muito bem. O senhor foi a Itapira, é? Eu morei em Itapira. Olha que Sim. Coincidência muito boa, né? Bom, senhor Arnaldo, normalmente as pessoas que aqui vêm pela primeira vez nos falam, né, como elas tomaram contato com o Espiritismo. Então, também queremos saber do senhor quando, como o senhor entrou em contato com o Espiritismo, qual foi o aspecto da doutrina que mais chamou a sua atenção? Bom, em Portugal, e aliás comigo não era diferente, eu fui despertado muito porque participei na guerra, na altura dita hoje colonial, mas era uma guerra das antigas províncias ultramarinas, que como o Brasil há 200 anos também estavam debaixo, digamos assim, da administração portuguesa. E foi aí, na guerra, que eu fui confrontado com a realidade da morte e com a vida para além da morte. Era católico, não digo praticante, muito praticante, mas minimamente para dizer que era católico praticante. E foi aí que eu fui despertado por situações que me chocaram, de alguma maneira, porque a fé que eu tinha era uma fé cega, é assim porque é assim, tem que acreditar porque tem que acreditar. E não discutia, era assim desde criança. De forma que, face àquelas manifestações de realidade da morte, porque eu não podia ficar indiferente quando me revelavam uma conversa que eu tinha tido 15 dias antes do desencarne, do falecimento do meu pai, isto em 1968, e em 1970 revelar uma conversa que tinha sido absolutamente privada, secreta, que ninguém soube, que ninguém conheceu, porque pouco depois desencarnou, e revelarem-me 2 anos depois, com pormenores, exatamente com números, com valores, que tínhamos falado nesse momento, foi chocante para mim. E eu tive a oportunidade, no diálogo com um jovem sacerdote jesuíta, de dizer que se aquilo era verdade, pois que era o fim da minha fé. Acreditava que a fé era a fé católica, era aquela fé que nós professávamos. E sinto grato a esse sacerdote, porque ele, jovem, também disse que não percebia nada do assunto, mas que não era uma prova do fim da minha fé, mas antes uma abertura para uma fé mais raciocinada, porque se era real aquilo que eu tinha apreendido, depois era a prova que a vida continuava e que a alma não morria. E foi aí que comecei aí, depois alguns fenómenos, seria muito extenso, mas alguns fenómenos passados propriamente com ações de guerra, com problemas de guerra, com choques de violência, que realmente eu fui confrontado com a proteção, quer dizer, por um lado, o medo e a desilusão. Por outro lado, a prova é evidente, quer dizer, há uma intervenção qualquer que eu não entendia nos meus 30 anos de católico. E isso é confirmado pela minha mulher a 7.000 ou 8.000 quilómetros de distância. E isso levantou-me a necessidade de estudar, de compreender, de analisar. Mas eu também era um bocadinho caturra, não é? Não aceitava as coisas assim de ânimo leve. E andei mais uns 5 anos. Para poder assimilar isso. Aliás, passa-se a seguir, digamos assim, ao golpe militar do 25 de Abril, que diziam que é uma revolução. Hoje diz que é uma revolução, naquela altura não foi revolução nenhuma. Eu era também um jovem capitão e portanto, nessa altura também fui confrontado com umas frases do tipo: cuidado que vocês andam envolvidos por uma nuvem muito negra. É claro que eu não entendi, ou não queria entender o que era essa nuvem negra. A gente já podia achar que era chuva, né? Chuva forte, não? Não, havia receios evidentes daquilo que poderia acontecer, porque nós fomos também, tivemos a experiência dos camaradas que foram presos, numa experiência anterior. E essas coisas despertaram em mim outra curiosidade.
Mas, curiosamente, a minha mulher tinha um pavor de me falar sobre o espiritismo. Ela era médium, a mãe era médium, aquilo era tudo mediunidade por toda a parte. Mas tinha um pavor, porque eu conseguiria rapidamente e facilmente o divórcio, porque uma mulher um homem casado com uma bruxa, não é? Com certeza que a Igreja consideraria de imediato enfim, o divórcio. Só que eu, como era gatorro, era teimoso, fui confrontado com uma experiência muito dramática, quer dizer, em pleno desenvolvimento das operações. Eu sou avisado de que a minha filha mais nova tinha 1 ano e meio, aliás, em cima do nascimento do terceiro filho, que tinha 24 horas, de que a miúda tinha tido um ataque epilético. É claro, a 7.000 quilómetros de distância, um ataque epilético é chocante. Sim. Uma vida perspectivada com algum sofrimento. E, portanto, quando tive a oportunidade de vir ao continente, de vir a Portugal, pois, na consulta que fizemos com o médico, a reação, ou melhor, o diagnóstico era propensão à epilepsia. E aquela propensão à epilepsia deu como consequência, digamos assim, um ataque epilético, mas um ataque epilético é que a criança dobrou o joelho, depois com grande força, um golpe de rins, vem bater à mãe violentamente, não é? Com as 2 mãos apertadas, e isso fez-me pensar o que é que está a dar à miúda. Um ataque epilético daqueles não era propriamente ataque epilético. Mas na sequência disso passou, depois voltou, e depois há a manifestação da avó, portanto, da minha sogra, que realmente recebe essa perturbação, lá, fica ela perturbada, rebolando pelo chão, e fica a miúda bem, o que me fez realmente questionar o que é isto. Sim, a razão não tem como negar, né? Não tem. E, portanto, foi aí que eu fui despertado para o fenómeno mediúnico. Eu, às vezes, fico chocado como é que hoje tanta gente poderia compreender e aderir à doutrina espírita e ao espiritismo se pudesse assistir a estas evidências, não é? Se pudesse viver estas evidências. E então, naquela altura, pois foi esse o empurrão que eu precisava para entrar na doutrina espírita. Pois é, e entrou depois de vez, né? Não, aí entrei de vez, mas eu tinha um problema. Eu era oficial do Exército Português, do quadro permanente. E, portanto, o que é que eu ia dizer aos meus chefes? O que é que eu ia dizer aos meus superiores? Metido com bruxas, metido com feiticeiros e tal. Cortar pescoço nas encruzilhadas. E o que é que eu ia dizer sobre isso? E então, deito-me a estudar profundamente a doutrina espírita. E sem querem para quê, um dia recebo uma chamada telefónica à hora do almoço, em que um companheiro, um irmão nosso, já desaparecido também do nosso convívio, me convidava para participar na organização de uma associação espírita. E o senhor vai contar isso logo mais. Nós vamos a um breve intervalo e a gente já volta. É um docinho. Pois é, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já.